E aí, meus queridos, tudo certo? Eu sou o Éder aqui do Dona Emília e eu tô aqui pra gente fazer uma receita hoje super especial. A gente vai fazer uma lasanha de 4 queijos com bacon do zero, desde a massa, molho, preparo dela no empratamento até o final, a hora que ela estiver pronta. De primeiro momento a gente vai fazer a massa, que é uma massa fresca. O que eu vou ocupar? Aqui eu estou usando 600 gramas de farinha de trigo, 6 ovos. Para cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo. Sal e azeite. A gente faz aqui no primeiro momento um buraco, tipo um vulcão aqui na massa, para daí a gente, se você quiser utilizar a mão, acho que fica mais fácil. Faz um buraco aqui no meio da massa, para daí a gente colocar os ovos. Depois de colocar os ovos, a gente com um garfo pode começar a juntar eles para virar uma massa mais homogênea. Bate os ovos bem aqui e vai incorporando a farinha com os ovos. Eu vou pôr uma pitadinha de sal, não muito, para não ficar uma massa muito salgada, e um fiozinho de azeite, só para ficar uma massa um pouquinho mais fácil de trabalhar. Aí a gente continua mexendo tudo bem mexidinho. Aí já começa a incorporar um pouco mais a farinha com o ovo. Aí eu faço esse processo aqui, mexo bem, incorporo bem a massa com o ovo, até que ela não grude mais na mão. Aí depois desse processo eu mostro para vocês como é que vai ficar, para daí a gente começar a amassar a massa aqui no balcão. Então pessoal, voltamos agora, a massa está pronta aqui. Eu tive que fazer um pequeno ajuste na massa, os nossos ovos eram muito pequenos e acabou ficando muito seca, então eu emendei mais um ovo. Aí em casa, quando você fizer, você vai ter que ver também. Geralmente é 100 gramas de farinha para um ovo. Se o ovo de repente for menorzinho, você vai ter que acrescentar um pouco mais de farinha para ela ficar mais maleável, ou se de repente o ovo é muito grande, às vezes tu vai ter que até pôr um pouco mais de farinha, mas isso tu vai ver quando você for fazer em casa, porque muda de uma região para outra, ovo ou farinha, mas a massa basicamente tem que ficar assim, ó, bem maleável, não tá grudando. E outra coisa que eu não falei no começo do vídeo, essa massa serve para você fazer macarrão, tagliatelle, capelete, ou agnoline, né, torté, enfim, infinidade de outras massas. A única diferença é a maneira de você espichar ela e o corte. Então a massa pronta, a gente embala ela no papel filme e coloca mais ou menos uma meia hora na geladeira para ela dar uma descansada. Aí, enquanto isso, a gente vai fazendo os preparos da lasanha. Então pessoal, a massa descansando ali na geladeira, não dá tempo pra gente fazer um molho enquanto isso. Como a lasanha vai ser de 4 queijos com bacon, eu vou fazer um molho branco, que acentua bem com ela. Então nesse molho branco, que é o molho bechamel, eu ocupo umas 30 gramas de manteiga mais ou menos. Aí eu deixo essa manteiga dar uma derretida na panela, para ela não ficar tão sólida e para depois eu conseguir incorporar melhor a farinha e o leite. Nessa receita de molho, o pessoal geralmente costuma usar amido de milho, maisena, né? Eu não ocupo porque eu consigo dar o ponto nela, vocês vão ver, só com a farinha. E daí você, para mais cremoso, mais fino o molho, você vai só acrescentando leite. Vocês vão acompanhar agora aqui. Quase pronta a nossa manteiguinha aqui. É muito importante também que você misture a farinha com o leite, com ele em temperatura ambiente ou fria. Mas no caso, se você tiver fazer esse molho com a maisena ou com amido de milho, você não pode de forma alguma misturar com o leite quente, porque senão o amido empedra e você não consegue diluir ele na manteiga. Então sempre com leite morno ou frio, tu dilui primeiro para daí depois tu ligar o fogão novamente, para daí você conseguir fazer o molho. Aqui eu vou ocupar mais ou menos umas 2 colheres de farinha de trigo para fazer esse molho e mais ou menos 1 litro de leite.
Aí conforme, se você quiser um molho um pouco mais aguado, um pouco mais cremoso, vai do seu gosto também. Eu aconselharia você fazer um molho um pouco mais aguado, porque quando você vai fazer uma lasanha, geralmente a massa se cozinha nesse molho. Então, para ele não ficar aquela lasanha seca, só a massa e o queijo e o recheio, para ter um pouco de molho e cremosidade, faz um molho um pouco mais fino e de preferência bastante molho sempre que você fizer a lasanha, para não acontecer ela ficar seca dentro. Então agora a gente entra com o leite aqui, já dá para ligar a panela, até a gente conseguir desempelotar aqui essa farinha, ele já vai dando uma esquentadinha. Sempre mexendo, não para de mexer em nenhum momento, tá? Sempre mexendo para não queimar o fundo e você conseguir diluir bem a farinha. Aí é só a gente esperar dar o ponto aqui. Você vai ver aqui no vídeo que não tem erro. Só com a farinha de trigo a gente consegue dar o ponto nesse molho aqui. Então vamos lá. Pessoal, então no decorrer do processo aqui que vocês forem fazendo o molho, aí acrescenta um sal. Pode pôr aí em torno de uma colher de chá de sal. E se você tiver uma pimentinha em casa, uma pimentinha preta, uma pimentinha branca, ou algum tempero que você goste, pode ficar à vontade para pôr, tá? Isso aí só agrega no final para sabor. Eu acrescento aqui e continuo mexendo, sempre mexendo, não paro em nenhum minuto para não queimar o fundo da panela e eu conseguir diluir bem a farinha junto com o leite aqui. Então o molho está quase pronto aqui, a consistência que eu quero dele não é muito cremoso, tá? Porque assim que eu desligar a panela ele já vai cozinhar só com o calor, depois de desligado, e no forno também ele reduz um pouco, aí então quanto mais fino, digamos assim, que ele tiver, melhor para você conseguir cozinhar a massa da lasanha. Pelo menos esse é o ponto que eu prefiro da lasanha. Acredito que grande parte também gosta de comer aquela lasanha um pouco mais cremosa, mais saborosa, não tão seca dentro, né? Porque aí, em consequência disso aí, você consegue cozinhar melhor as massas. Porque geralmente você coloca pouco molho, tipo numa ponta da lasanha, por exemplo, seca a ponta da lasanha e você não, tipo no meio fica molhadinho, bem gostoso. Aí o que eu quero é que a gente faça um cozimento uniforme. Quando ela entra dentro do forno, que a gente assa ela por inteiro, desde a ponta até o meio, ela tem a consistência igual em todas as partes dela. Então aqui eu vou desligar o molho, tá? Ele vai dar uma encorpada depois desligado e agora a gente volta com a massa já descansada. Vamos afinar, vamos fazer a massa da lasanha já pra gente moldar ela, empratar, pôr na forma para daí a gente conseguir levar ela pro forno. Aí fica ali geralmente em torno de uns 15 a 20 minutos, beleza? Então pessoal, massa descansada, agora é a hora da gente abrir ela, para daí nós começarmos a montar a nossa massa de lasanha lá, montar a lasanha inteira. Eu faço alguns cortezinhos nela e vou espichando ela por partes. Algumas pessoas gostam de espichar ela um pouco maior, um pouco menor, isso vai muito da pessoa. Se você tiver um cilindro em casa, ou manual ou elétrico, facilita bastante. Eu vou fazer aqui no rolo hoje, para explicar como é que faz da maneira mais tradicional. Então sempre com farinha para não grudar no rolo, dá uma achatada um pouco na massa aqui para ela começar. E sempre do meio para cima com o rolo e do meio para baixo com o rolo, que assim ela vai ganhando formato. Meio para cima, meio para baixo, meio para cima, meio para baixo. Começou a grudar, coloca um pouquinho mais de farinha. Então a gente repete esse processo aí, espicha toda ela, deixa ela numa espessura bem fininha, espessura de massa de lasanha mesmo, e daí tu pode já começar a recortar ela para daí você começar a moldar ela na tua forma de lasanha, ou numa Marinex, enfim, o que você tiver em casa aí para utilizar, é válido. Então é isso aí, então acompanha aqui do jeito que a gente vai fazendo, daqui a pouco você vê o resultado final da massa espichada, beleza? Então a nossa massa já está espichada, né? Já está no formato quadradinho, aí é o formato que cabe na minha forma de lasanha. O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou dar um banho nela, cozinhar ela uns 30 segundos na água fervendo,
umas 2 colherzinhas de chá, só para ela dar uma pequena amolecida e ela não consumir tanto molho quando ela estiver cozinhando no forno. Mais ou menos uns 30 segundos só para dar aquela quebrada, aquela amolecida na massa, aí a gente já começa a montar as camadas delas, beleza? Então pessoal, já dei uma pré-cozida em algumas das massas, uma aqui já está cozinhando também. Agora a gente vai para o preparo dela. Eu geralmente coloco um pouquinho de água no fundo da Marinex para a gente começar o cozimento e ela não grudar 100% embaixo. Essa água vai fazer com que ela se cozinhe um pouco, essa massa, e não grude tanto embaixo. Então, vamos lá. Você vai recortando a massa conforme a necessidade da tua forma, tá? Aqui nesse meu caso, então, eu vou forrar a Marinex com a massa da lasanha. Vou entrar com o meu molho bechamel que eu fiz antes. Vou encharcar bem, deixar ela nadando no queijo, no molho, aliás. Aí eu entro com o queijo mussarela. Venho também com o nosso queijo provolone. Esse eu não coloco muito para não maquiar também o sabor dela, mas é a gosto. Se você gosta do queijo provolone ou mais o parmesão, fica a critério de você colocar. Aí agora eu entro com o nosso queijo parmesão, também a gosto, conforme você acha que é necessário. Com o nosso queijo cheddar, né, nosso requeijão cremoso de cheddar. E por último ingrediente eu coloco o nosso bacon. Depois disso, eu repito essas camadas sucessivamente. Massa, molho, queijo, os tipos de queijo que você ocupar, bacon e assim por diante até acabar a massa que você fizer. Aí eu daqui a pouco, quando estiver pronta, eu vou terminar ela de montar aqui e eu mostro o resultado final para vocês, beleza? Meus queridos, depois de repetir o processo, já cozinhado, dando uma pré-cozida na massa, colocado as camadas com queijo, bacon, cheddar, enfim. Tá pronta a nossa lasanha, agora ela vai pro forno, olha como é que ela ficou. Além de eu ter feito ela, ter dado uma pré-cozida na massa, eu enchi, coloquei bastante molho nela, ela ficou boiando mesmo, bem afundada, para que não tenha o erro de ela ficar ou com a massa cru ou muito seca, como eu venho repetindo anteriormente. Agora, como eu deixei ela cozinhando a massa ali em torno de 30 segundos, 1 minuto cada lâmina, eu acredito que uns 20 minutos a 180 graus no forno é suficiente. Mas isso varia no teu forno, no forno que você tiver em casa. Você vai analisando conforme a hora que ela dourar em cima, que você vê que ela ainda está borbulhando embaixo, que tem um pouco de água, você pode tirar. Mas geralmente em torno de 25 a 30 minutos ela já fica pronta. Ela vai pro forno agora e eu vou mostrar depois então o processo final para vocês aí, ver como é que ela ficou, beleza? Então pessoal, lasanha pronta já, ficou no forno ali pro seu preparo. É hora agora de experimentar e ver se ficou boa, né? Vamos lá. Olha, ficou bem do jeito que eu queria que ficasse, com bastante molho ainda, tá? Não secou, ó, ficou bem molhadinho. Vamos lá então. Muito boa, pessoal. Se você quiser trocar o recheio, fica a critério de você também. Eu só segui esse porque eu acho que fica um sabor bem acentuado com os queijos. Eu espero que você tenha gostado. Se puder, dê um joinha no vídeo aí, que siga a gente nas redes sociais que vai aparecer aí embaixo para ti. E até uma próxima. Tudo de bom. Até mais.